Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto. Nós ficaremos alguns momentos em oração, pedindo a Deus que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos dirija nesse culto de adoração a Ele, né? Convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nessa semana, nós passamos por uma experiência de muita alegria. Foi quando o nosso irmão Boiago teve alta do hospital, né? Os irmãos que acompanharam todo o processo sabem o desafio que foi a cirurgia, uma cirurgia que demorou muito mais do que o previsto. Depois, o nosso irmão Boiago foi para o quarto, ficou um período na UTI, e em todo esse processo, o desejo da alta no coração dele, no coração da família, era imenso, imenso. Quando nós íamos lá visitar o Boiago, os irmãos que foram da família visitar também, perceberam o quanto ele desejava obter alta. Ele não aguentava mais ficar tanto tempo ali. Foi necessário. E quando ele obteve alta, eu fico imaginando a alegria que teve no coração dele, né? E no coração da família. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O nosso irmão Gustavo também vivenciou uma experiência semelhante, né? Com relação ao pai, né? Quando o pai pôde vir para casa, é uma alegria muito grande. Deus restaurando a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Quando Deus restaura a nossa vida, é uma bênção tão grande que nós ficamos assim maravilhados. Como o nosso Deus ouviu a nossa oração, como o nosso Deus é maravilhoso. O texto diz assim, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Deus já havia trazido o povo de Israel para a sua terra, como Deus também trouxe Boiago para casa, o pai do nosso irmão Gustavo para casa, mas é um processo agora de restauração completa. Então, Senhor, completa o seu processo de restauração. E o texto ainda diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isto é, a necessidade de continuarmos servindo a Deus, mesmo com lágrimas, oração, confiando que Deus está conosco. O nosso Deus é um especialista em restauração. Ele restaura todas as coisas. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Deus nos conduza nesse culto de adoração, que Deus esteja movendo o nosso coração para estar orando, louvando a Ele, ouvindo a sua palavra. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando? Vou pedir que a nossa irmã Gedália nos dirija a Deus nessa oração.
Ainda em pé, vamos louvar a Deus. Eu também tenho um sonho de tirar esse aparelho de uma vez. Como é difícil falar com ele. Ele falou, tira logo isso aí. Tem que ter paciência. Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar aqui louvando ao Senhor, agora através de alguns cânticos. E o primeiro ele fala sobre o poder da oração. Acho que a gente tem vivenciado, não só agora, mas ao longo da nossa vida, como a oração ela é poderosa, né? E só realmente através da oração é que a gente consegue, né, entender os propósitos do Senhor e também obter aquilo talvez que a gente queira muito, né? E quando a gente não consegue, a gente sabe que mesmo assim o Senhor trabalha, né? O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, realmente que nós possamos sempre crer que a oração realmente é o instrumento mais poderoso que nós temos. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado ao coração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. E esse próximo cântico é antigo, mas ele é maravilhoso. Ele fala que nós achamos o Senhor como amigo, que nunca possamos nos esquecer disso também. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei
a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Pa, pa, pararará, pararará, pararará. Pa, pa, pararará, pararará. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. E que realmente nós também possamos louvar o Senhor independente das circunstâncias, nos momentos difíceis, nos momentos de luta e, é lógico, nos momentos de alegria, que realmente possamos estar perto do Senhor. Que esse seja o desejo do teu coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, que realmente, Senhor Jesus, assim como nós cantamos, nós podemos crer na oração, nós podemos saber do poder que ela tem, Senhor Jesus, que realmente esse possa ser um instrumento, Senhor, nas nossas vidas, de estarmos sempre, Senhor, intercedendo por tudo, pelos nossos irmãos, por aqueles que precisam e por nós também, Senhor. Que nós possamos reconhecer que a nossa dependência é em Ti e que através da oração, Senhor, nós possamos, Senhor, passar por muitas adversidades. Nós te entregamos, Senhor, e sabemos que o Senhor está conosco neste culto. Abençoe cada um aqui, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Joaquim vai cantar, Joaquim? Ele vem? Vamos. Ele não vai cantar. Vem, filho, eu canto com você? Não. Não, né? Então vamos cantar aqui nós. Essa Jesus fala para nós sermos como as crianças. Vamos cantar. O Pedro está aqui também, né? O Pedrinho vai cantar para Jesus. Vamos todos cantar? Lâmpada. Essa daqui, ó, é difícil, porque ela vai cortando as palavras. Depois. Então, ele só consegue cantar quem sabe o versículo de cor. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. E agora, sem a palavra pés. Lâmpada para os meus é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. Agora, sem as palavras pés e tua. Lâmpada para os meus é a palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. E agora, sem as palavras pés, tua e luz. Lâmpada para os meus é a palavra, Senhor, e para os meus caminhos, e para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Agora tudo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, e luz para os meus caminhos. Lâmpada, Clique. lâmpada, Acendeu. esqueci. Lâmpada, Iluminou. lâmpada, Deixe acesa. lâmpada. Amém. Agora nós vamos ouvir a palavra, né, do Senhor. Podemos estar nos assentando. Meus irmãos, dois avisos. Os irmãos já sabem, mas é importante estarmos enfatizando. Acho que a maioria dos irmãos já fizeram inscrição.
ainda tem vagas, né? Os irmãos que estão aqui. No mês de outubro, nós teremos o encontro da família, no dia 17, 18 e 19 de outubro. Será lá em Serra Negra, né? Será um lugar muito especial. Vários irmãos já participaram de programações lá. Então, no dia 17, 18 e 19 de outubro. Quem ainda não fez a inscrição, né? Procurar aquela jovem ali, ó. Urgente. Né? E também, os irmãos se lembram que alguns anos atrás, nós tivemos uma atividade aqui na nossa igreja que envolveu todo o bairro do São Bernardo? Que as pessoas vinham aqui no bairro de São Bernardo, vinham aqui dentro na igreja, fazer aferição de sangue, pressão. Os irmãos se lembram disso? Há quanto tempo faz que isso ocorreu? Tinha as casinhas aqui na frente e tudo. Ali, exatamente ali. Nós faremos novamente, né? A nossa irmã Edmar, ela se tornar presidente agora do Rotary, já é presidente do Rotary Club, do Lions Club. Então, vai usar aquela organização do Lions Club para nós fazermos essa atividade aqui na nossa igreja, que vai envolver todo o bairro aqui nosso, que é uma necessidade, né? A igreja, ela não é só para os irmãos de dentro, é de fora também. Será o dia da comunidade. E quando será? Quando será? No dia 16 de agosto, um sábado. Daqui aproximadamente uns 45, 50 dias. Mais. Então, para essa programação, nós vamos precisar contar com a ajuda de todos os irmãos. Vou virar o quê? Propaganda no bairro, nas escolas, nos pontos comerciais, até mesmo nas igrejas, avisando que haverá essa atividade aqui na nossa igreja, para atender a comunidade do bairro. Será uma ocasião de nós temos aqui os nossos irmãos prendados, que sabem fazer unha. Tem a nossa irmã Lucimara, cabeleireira, Darcy conhece algumas pessoas. Irmãos que possam estar auxiliando nesse momento. Nós temos alguns brinquedos aqui para as crianças. Então, será no dia... Que dia que vai ser? 16 de agosto. Isso vai envolver toda a nossa faixa, divulgando tudo que for necessário para convidar as pessoas, porque é algo que faz bem para o bairro. A igreja deve ser também uma igreja promotora de saúde. Então, vai ser uma ação de promoção de saúde para o bairro. Tá ok? Dia 16 de agosto. Então, nós já vamos organizando essa data para essa atividade. Hoje está conosco uma irmã muito querida de todos nós, né? Que eu creio que muitos irmãos estão com saudade dela, faz tempo que não a vê. Né? Saudade dela e saudade também dela trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Que é a nossa irmã Edmar, né? Que ela é muito querida aqui de todos nós. Ela também nos engana em relação à idade, ela e o nosso amigo aqui, Eliseu. Né? Nos engana em relação à idade. Não dá para imaginar que tem essa idade. Eu queria ter essa energia com essa idade que os irmãos têm. Então eu passo a palavra para o nosso irmão Edmar. Edmar, tem água aqui, eu vou roubar essa água aqui, ó. Imagina, pastor. Da onde você tirou isso? Ô, Eliseu. Paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor esteja com cada um de nós nessa manhã e na meditação que nós vamos trabalhar agora cedo. Eu estou em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 9.
você quiser ficar comigo, é Jeremias 17, de 5 a 9. Amém? Então vamos lá. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, ele morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Até aí. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a palavra confiança. Tá fácil ter confiança hoje em alguém? Hã? Não. A confiança está cada dia mais difícil. Sempre foi difícil, claro, né? Mas sempre está cada dia mais difícil. Então, antes da gente começar o estudo do texto, eu quero perguntar para você: em que mãos você confia? Ou melhor, em quem você tem certeza que pode confiar? Hã? Em, em quem, gente, que eu estou falando? Em quem nessa terra você tem certeza que pode confiar? Sabe, esse texto de Jeremias, quando a gente estuda lá a teologia, ele é uma poesia. E ele é colocado junto com as poesias da Bíblia. Tem muitas poesias na Bíblia, Salmo inteiro é poesia e outros mais. E esse texto de Jeremias também é uma poesia. Agora você pega ele e aqui nós não temos tempo, porque eu nem sei quanto tempo nós temos, para falar bem da verdade, mas depois o pastor faz isso ali na mesa, pega esse texto e junta com o Salmo 1. E você vai ver, o Salmo 1 também é uma poesia, que ele é uma semelhança muito grande entre esse texto e o Salmo de número 1. E a semelhança maior você verá na comparação que ele faz entre os dois textos, os que confiam no Senhor e os que não confiam, ou seja, os que são os ímpios. Estes terão vida totalmente diferente uns dos outros. Os ímpios têm um tipo de vida, os que confiam no Senhor é outra vida. No texto de hoje, Jeremias ele compara a pessoa que experimenta a maldade com a pessoa que experimenta as bênçãos do Senhor. Ele mostra uma grande diferença entre a confiança que nós depositamos em pessoas e a confiança que nós firmamos em Deus. São coisas totalmente diferentes. E até ele nos dá um exemplo aí, para ficar bem claro. Quem deposita sua confiança em homens, em pessoas, é visto como um simples arbusto, ele fala. O que é um arbusto? Um arbusto é uma plantinha que não cresce. Ele foi plantado no deserto, árido, ele não serve para quase nada. E já o que firma a confiança no Senhor, em Deus, é uma árvore. É muito diferente um arbusto de uma árvore, não é? Uma árvore, a árvore não é arbusto, que tem o seu sustento. Por quê? Porque ele tem raízes profundas. Ele tem raízes voltadas para algo fundamental, que é a água. Eles para um ribeiro e eles sempre produzem frutos.
Veja bem, o que confia no Senhor tem que produzir frutos, irmãos. Se não estiver produzindo fruto, tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada. Uma coisa interessante que Jeremias coloca no verso 9, você prestou atenção no verso 9? O que tem de interessante aí no verso 9, hein? Uma palavra bem interessante aí. Hã? É que às vezes vocês estão com outras versões, né? Daí complica, né? Corrupto. Olha lá, a Jéssica acertou. Corrupto. E você sabe o que é corrupto? Aliás, é uma palavra que a gente escuta hoje à torta direito, né? E você sabe o que significa corrupto? Sim ou não? Me ajuda aí. Corrupto significa irremediavelmente enfermo. Isso é o significado da palavra corrupto. É alguém doente. Isso que é. Aí eu volto a perguntar, em quem você confia? Em que mãos você tem a certeza que pode confiar? Esta palavra que nós lemos, ela foi escrita há milhares de anos, mas é totalmente atual. Totalmente dentro do nosso contexto. Ela está falando hoje para cada um de nós. Quantas rasteiras você já levou? Quantas rasteiras você já levou no nosso meio? Não é longe, não. Quantas vezes você já falou ou pensou, né? Pensa a mesma coisa? Por ele eu coloco minhas duas mãos no fogo. Já falou isso alguma vez? Já pensou? E acabou levando um susto enorme, se queimando. Quantas vezes você disse, aquela pessoa, aquele fulano é absolutamente confiável. Posso confiar nele? Ou seja, ele é 100% confiável. E se acabou se dando mal. Confiar nos pais hoje é difícil, eles estão matando os filhos. Confiar nos filhos, pequenininho, adolescente, está matando os pais. Dá para confiar. Confiar, acho que todo mundo aqui já fez um passeiozinho, né, Dona Maria, de avião. Dá para confiar no piloto? Hã? Não dá. Ele leva você para muito longe, milhares de quilômetros de altitude, e daí tem um belo acidente, eles concluem assim, foi falha humana. Já viu isso em algum lugar? Quem toma ônibus, confia no motorista do ônibus? Confia nos religiosos? Né, pastor, está difícil. Quais são as mãos que você pode confiar? Quem aqui entre os mais velhinhos um pouco, do Eliseu para cima, se lembra das mãos dos pais? Acho que a Jéssica e a Jaqueline não se lembram, não. Daquelas palmadas, dos tapas, até de uma coisa horrorosa que se chamava puxão de orelha. Os pais davam, mas dava bem dado. Não dava assim, para enganar, não. Agora, hoje, se dá um tapa, pode ser preso. Então é melhor não dar, né? Há pouco tempo, uma menina de 16 anos matou o pai. E daí perguntaram para a mãe da menina, nossa, mas por que ela fez isso? A mãe respondeu assim, foi falta de apanhar. Foi falta de apanhar. Esse texto nos chama a atenção para quem confia no braço errado. Vocês viram, está falando braço lá. Agora veja, fala de braço, mas braço sem a mão praticamente não é muito importante, né? O braço tem que ter a mão, porque o braço é apoio da mão. Quem já quebrou o braço sabe como é difícil, né?
se virar sem a ajuda dos braços para pegar alguma coisa. Porque o braço sozinho ele não produz quase nada. E Jeremias chama atenção para quem confia na mão errada. Essa palavra aí que ele fala maldito é forte demais, né? Não é, pastor? Oh, mas que palavra forte, né? A gente procura até fugir dela. Na igreja a gente não fala muito desse negócio de maldito, não, porque as pessoas não gostam de ouvir isso, né? Mas o que significa? Maldito, você sabe o que é? É o chamamento do mal. Isso é um maldito. É sofrimento, é desgraça. É aquele sobre quem se lançou a maldição. E o texto diz: maldito é aquele que faz do seu braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. E daí ele explica como que é essa pessoa. Como é essa pessoa? É um arbusto solitário no deserto. Deserto é uma terra seca, grande geralmente, onde não mora ninguém. Solitário é quem está só. Arbusto, já falei, é um vegetal pequeno, apenas de ramos, não tem tronco, não tem raízes profundas. E diz que alguém assim é como um arbusto solitário no deserto. E sabe o que vai acontecer com ele? Não verá quando vier o bem. Isso que é grave. Essa pessoa não vai ver quando o bem vier. E você sabe quem é o bem? Além disso, ele disse que essa pessoa vai morar em lugares secos. Nós já estamos começando a entender o que é morar num lugar seco. Estamos começando, porque a nossa água está acabando. A terra, para estas pessoas, vai ser salgada e inabitável. Como que se pode morar numa terra salgada? Como se pode morar numa terra inabitável? Se é inabitável é porque não se pode morar. Qual é a mão que você confia? Vamos ver? Primeiro, tenha muito cuidado quando você confia na sua própria mão. Olha bem para as suas mãos agora. Põe as duas mãos aí na frente e olha para elas. Olha bem para elas. Você confia nela? Eu gosto dele porque ele me ajuda sempre. Não é bem? Gente, tem gente que fala assim, acho que você já falou alguma vez, hein? Eu confio no meu taco. Quem já falou isso? Eu confio no meu taco. Você já usou um taco? Por um acaso? Aquele taco da sinuca? Ele só funciona se você usar as duas mãos. Podemos até fazer gracinha com o taco na mão, mas nunca brincar com ele. É muito perigoso. Sabe por quê? Brincar com ele é perder a partida, é perder a jogada, é confiar demais nas próprias mãos. Confiar nas próprias mãos significa controlar nossa própria vida, significa achar que nós somos capazes de mudar uma situação. Tipo assim, ó, se tivesse dado a chance para mim, eu tinha resolvido isso daí. Mas não me deram. Por que não me deram a chance? Eu resolveria. Ou, deixa comigo que eu resolvo. Quem já ouviu e já falou isso? O que é a nossa mão? A nossa mão pode ser a nossa inteligência, pode ser a nossa capacidade de adestrar, pode ser aquilo que nós achamos que podemos fazer. Maldito é o homem que confia no pior de todos os homens, que é ele mesmo. O pior de todos os homens é ele mesmo. Se há uma pessoa que já traiu você algumas vezes, é aquele que você olha no espelho de manhã e vê lá. É aquele lá, você mesmo. Você confiou na pessoa do espelho. Você confiou que você ia fazer, ia acontecer. Como seria se você colocasse
a mão naquele negócio. Pô, se eu pusesse a mão naquele negócio, ia para frente. Nossa, ia render muito. E você se decepcionou? Porque nunca você achava que ia te decepcionar. Você se decepcionou com você mesmo. Teve um dia que você teve vergonha de você. Você pensa assim, como eu tive coragem de fazer isso? Como eu tive coragem de falar isso? De proceder desse modo? Nossa, eu fiz isso. Porque lá dentro você acha que você nunca ia falhar com você mesmo. Que você era perfeito. Sabia que Pedro fez isso? Certa vez Pedro disse para Jesus, todo mundo pode te deixar, viu, Jesus? Mas eu não. Não deixo, não. Jesus respondeu, Pedrão, controla a língua. Cuida da sua língua, porque antes que o galo cante hoje, nessa madrugada você vai estar me negando 3 vezes. Pedro disse, eu? Eu não. Eu sou mais eu. Eu não faço isso. Isso é coisa dos outros, do meu companheiro aí, de discípulo aí. Eles que são sem caráter, que fazem isso. Se necessário, eu dou minha vida pelo Senhor. Confio muito nas suas próprias mãos. Pedros, todos nós damos pedradas de vez em quando. Maldito é o homem que faz do seu braço a sua força e acha que pode fazer todas as coisas. Eu sei que todo mundo está olhando assim para mim meio assustado, mas Jeremias tinha que fazer a gente chorar hoje. Jeremias está aqui para fazer a gente chorar, sabe? Porque ele diz que pessoas assim são como arbustos, são solitários, moram em lugar seco, na terra salgada. Em que mão você confia? Na sua? Toma cuidado, não dá para confiar nela não. Em segundo lugar, a outra mão que você precisa ter muito cuidado, além da sua, a mão dos outros. Tem uma frase assim bem brasileira que diz assim, que a gente já falou alguma vez. Dá para você me dar uma mãozinha? Me dá um empurrãozinho? Não se empurra se não for com a mão. Dá para você dar uma mãozinha para o meu filho aí? Na escola, no trabalho? Dá? Para você me dar uma ajuda? Nós temos a tendência de achar que alguém vai nos ajudar. Se maldito é o homem que confia em si mesmo, é maldito o homem que confia no outro homem. Todos conhecemos histórias de traições absurdas. Todos podem nos trair, todos podem nos decepcionar, todos podem nos frustrar. Mas esse amigo, não. Esse amigo não. Jesus foi trabalhar lá no departamento pessoal dele, escolheu 70 pessoas para serem seus discípulos. Dos 70, ele falou, não, vou ficar com 12 só, porque não vai dar, não. Orou a noite inteira. Já pensou Jesus orando uma noite inteira para escolher só 12 dos 70? Pegar só 12? Aí você fala assim, nossa, mas Jesus era Deus. Jesus sabia tudo do presente, do passado, do futuro da pessoa. Jesus sabia o que a pessoa estava pensando, o que ela estava sentindo, né? Ele sabia do caráter das pessoas. Então ele ficou só com 12. E assim mesmo ele se decepcionou com os 12. Judas traiu ele, Pedro negou, Tiago não acreditava nele. Homens da intimidade de Jesus mostraram as suas limitações, faziam Jesus lembrar o que é a raça humana. Maldito é o homem que confia no outro homem. Maldito é o homem que diz, nesse homem eu posso confiar. Jesus certa vez contou uma história de um homem que confiava muito nele mesmo. E ele era bom para articular as coisas. Ele investiu muito nos negócios, os negócios dele prosperaram, ele ficou rico, cada vez mais rico, poderoso, tudo que ele tinha multiplicava.
Jesus falou: sabe o que você é? Louco. Isso que você é. Porque essa noite mesmo vão pedir sua alma. E essa coisa arada aí que você tem vai ficar para quem? Quais são as mãos que nós devemos confiar? Nas nossas? Nos outros? Maldito é o homem que confia no Senhor, que aparta o seu coração do Senhor, que será como arbusto solitário, viverá em lugares áridos e secos, em terra inabitável, e não verá quando vier o bem. Veja, isso que eu falei está nos versículos 5 e 6 aí do nosso texto. Se a gente pegasse, esquecesse o 7 e 8, pulasse para o 9. Vamos esquecer e vamos pular para o versículo 9. O que fala lá, então? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Se a gente fizesse isso, não havia nenhuma esperança para nós. Tira o 8, 9, o 7 e 8 daí. Não sobra nada para nós. Não há esperança nenhuma, sem nenhuma esperança, e a gente nem poderia concluir o nosso estudo dessa manhã. O verso 7 e 8 merece ser lido muitas vezes na nossa vida. Bendito, se estiverem com a minha tradução, pode ler junto comigo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Em que mão nós devemos confiar? E aí, nós vamos para um texto maravilhoso da Bíblia, que diz que em que mão a gente deve confiar. Esse texto maravilhoso está em Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 22, ele fala assim: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. E no versículo 31 desse mesmo capítulo, ele reforça: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Olha que coisa maravilhosa. Confiar numa mão que não é uma mão, é uma boa mão. É a boa mão do Senhor. Esse texto aí de Esdras está uma batalha terrível. Estavam enfrentando, precisavam de braços para sustentar as pessoas, mas Esdras tem um princípio de vida e ele diz: a boa mão do Senhor está sobre nós. Né? Palavras que hoje a gente precisa gravar no nosso coração. Só devemos confiar nas mãos do nosso Deus. Lembra daquilo lá? Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus. Em que mão você deve realmente confiar? Aquela que pode pôr as suas duas mãos no céu e não no fogo. Não são poucas vezes em que nós confiamos muito mais nos homens que em Deus. E a gente vai fazendo os nossos arranjos, as nossas tramóias. Nós não precisamos de fazer arranjo com ninguém, tramóia nenhuma, porque a mão boa do Senhor está sobre nós. A boa mão do Senhor nos livra dos nossos inimigos. Quantas vezes nós ficamos com as nossas mãos manchadas por confiar em outras mãos? Outras mãos falham. As minhas mãos falham. De qualquer homem falha. Mas a boa mão de Deus não falha nunca. Eu desafio você hoje a pensar se você não está precisando trocar de mão. Será que não é hora de mudar a mão? Você está dando a mão aí errada para alguém?
Eu vou contar uma historinha que aquele povo dali, ó, tudo já ouviu. Só vocês que não. Posso contar de novo? Vocês já ouviram a história? Já. Mas eu gosto muito dessa história. Só eles ali todos ouviram. Essa história eu acho linda. Diz que num país havia como fala, o palácio do governo, muito lindo, maravilhoso. E tinha um moço, lembra? Na frente daquele palácio, na calçada de frente, assim, chorando. E ele chorava, 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 sem parar. Ele não parava de chorar. Nisso veio um menininho e falou assim, por que você está chorando? Ele falou, porque eu quero entrar lá e ver o presidente. Mas não me deixam. Não me deixam nem entrar ali, nem chegar perto. Ele guarda lá na porta, não deixa. O menininho falou, vamos tentar. Deu a mão para ele, de mãos dadas, eles foram. Quando atravessaram a rua, chegaram na frente do guarda que estava ali na calçada, o guarda não falou nada, eles entraram no portão. Daí tinha uma escada enorme assim para subir, né? E com segurança dos dois lados da escada. Eles foram subindo, ninguém falou nada, eles continuaram subindo, foram subindo. Até que chegaram lá na porta de cima, quem estava na porta também não ligou, eles entraram. E foram entrando lá dentro por corredores compridos, escuros, de todo jeito, sempre com segurança de todos os lados, e ninguém falou nada para eles, e eles foram entrando. Até que chegaram num lugar, tinha uma porta muito grande, escrito Sala do Presidente. Daí o menino falou, vamos entrar. Abriu a porta e eles entraram. Quando eles entraram, era uma sala muito chique, maravilhosa, e o presidente estava lá atrás da porta, da mesa, sentado, todo imponente. E eles foram andando, 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 e chegaram bem na frente da mesa. Ninguém impediu. Quando eles chegaram na frente da mesa, o menininho falou assim, papai, esse moço queria falar com você. Está difícil? Dá a mão para o filho, Jesus, que ele leva até o Pai. Ele leva com certeza, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. E Ele pode levar até lá. Há uma única mão que a gente tem que confiar. É a mão que controla a sua vida, é a mão que abençoa a sua vida, é a mão que dirige a sua vida, que controla todas as coisas. É a mão que você pode dar e ela vai te livrar de todos os fracassos. Quando não há nenhuma saída, guardas de todos os lados, você dando a mão, a boa mão do Senhor, você vai passar. Se você estiver destruído, fracassado, derrotado, perdido, clame pelas mãos do Senhor. Elas vêm e tudo muda. Sabe o que acontece quando a boa mão do Senhor está em você? Transforma a sua noite de insônia em noites de paz. Transforma o seu coração inquieto em coração tranquilo. Secam as suas lágrimas. E nós dizemos assim, assustado, por que eu não coloquei logo nas mãos de Deus as minhas causas há mais tempo? Tem certeza de que não está na hora de você trocar de mão? De tirar das suas próprias mãos, de mudar seu destino? Sei lá o que, tira das mãos que está. Não confie no outro. Coloque nas mãos de Deus e faça como Esdras. Coloque nas boas mãos de Deus e tenha vitória. Fuja depressa, que a boa mão do Senhor venha sobre a sua vida, sobre as suas enfermidades, sobre os seus fracassos, que limpe e salve você de todo mal, de angústias, de decepções. Que a boa mão do Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que ela tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, né?
Louvando a Deus pela palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Louvando a Deus também pela vida da nossa irmã Edmar, pedindo que Deus continue abençoando grandemente a vida dela. Vou pedir que o nosso irmão Cláudio Garcia nos dirija a Deus nessa oração. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com todos os nossos familiares, com todo o povo de Deus, com a nossa irmã Edmar, para todos sempre. Amém. Amém.